Imagine encontrar um homem sem vida em uma praia tranquila. Ele está bem vestido, sem documentos, sem identificação e com um pequeno pedaço de papel escondido no bolso, com uma mensagem misteriosa. Ninguém sabe seu nome, ninguém sabe de onde ele veio, como ele perdeu a vida. Esse é o caso do homem de Somerton, um dos maiores mistérios da história criminal da Austrália. Por mais de 70 anos, investigadores tentam descobrir a verdade por trás desse homem desconhecido. Mas a pergunta continua: quem era o homem de Somerton? Encontro na praia. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália, 2 pessoas encontraram algo estranho. Um homem estava sentado encostado em um muro, aparentemente dormindo. No começo ninguém imaginou que havia algo de errado, porém quando perceberam que ele não se movia, chamaram as autoridades. O homem parecia ter cerca de 40 anos, estava usando roupas elegantes e carregava alguns objetos pessoais, mas havia um grande problema: nenhum deles revelava sua identidade. Ele não tinha carteira ou qualquer outra coisa que mostrasse quem era. Era como se aquele homem nunca tivesse existido. A investigação começa. A polícia começou a analisar todos os detalhes. A roupa dele parecia de boa qualidade, mas todas as etiquetas haviam sido removidas. Nos bolsos foram encontrados alguns objetos comuns, como pentes, cigarros, uma passagem de ônibus, chiclete e alguns papéis, mas nada indicava o seu nome. Alguns investigadores também descobriram que ele não morreu por causas naturais. Havia suspeitas de envenenamento, mas nunca conseguiram provar exatamente qual substância causou a perda de sua vida. O mistério só aumentava. O papel misterioso. Meses depois, os investigadores encontraram uma pista que mudaria o caso. Dentro de uma bolsa escondida da roupa do homem, havia um pequeno pedaço de papel. Nele estavam escritas apenas 2 palavras: Taman Shield. A expressão significa algo como terminado ou acabado, em persa. A frase vinha de um livro chamado O Rubaiyat de Omar Khayyam. A polícia descobriu que a página tinha sido arrancada de um exemplar específico do livro encontrado em outro local. Dentro desse livro havia uma sequência de letras misteriosas: M, R, G, O, A, B, A, B, D. Muitas pessoas acreditaram que poderia ser um código secreto. Seria uma mensagem de espionagem? Uma pista deixada pelo próprio homem? Ou apenas uma coincidência? Mulher misteriosa. Durante a investigação, a polícia encontrou uma mulher chamada Jessica, que morava perto do local onde o corpo foi encontrado. Ela disse que não conhecia o homem, porém, os investigadores perceberam que ela possuía um exemplar do mesmo livro relacionado ao caso. A situação ficou ainda mais estranha porque ela conhecia a expressão Taman Shield, mas ela nunca revelou uma ligação clara com o homem. Durante décadas, surgiram teorias de que eles poderiam ter algum relacionamento secreto. Ou outros acreditavam que o caso poderia envolver espionagem internacional, principalmente porque aconteceu durante o período da Guerra Fria. As principais teorias. Durante décadas, investigadores, jornalistas e curiosos tentaram montar o quebra-cabeça do homem de Somerton. Como não existia uma explicação definitiva, várias teorias surgiram tentando responder uma pergunta principal: por que o homem desconhecido morreu em uma praia carregando uma mensagem misteriosa? Teoria 1. Ele era um espião internacional. Uma das teorias mais famosas é que o homem de Somerton poderia estar envolvido em uma espionagem. O caso aconteceu em 1948, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, em uma época em que países como Estados Unidos e União Soviética disputavam informações secretas durante o início da Guerra Fria. Os defensores dessa teoria apontam alguns detalhes. O homem não tinha documentos, as etiquetas das roupas foram removidas, havia uma mensagem em um livro. Existia uma sequência de letras que poderiam ser um código. Alguns acreditavam que ele poderia ser um agente que carregava informações importantes e foi eliminado antes de revelar algum segredo. Porém, nunca foi encontrado nenhum documento oficial que provasse que
ele realmente era um espião. Teoria 2. Um assassinato por envenenamento. Outra teoria bastante aceita é que ele tenha sido assassinado. Os investigadores perceberam que o corpo não apresentava sinais de violência, o que levou à possibilidade de que ele tenha sido envenenado. O problema era que, naquela época, alguns venenos eram extremamente difíceis de detectar. Isso fez muitas pessoas acreditarem que o assassino poderia ter planejado tudo cuidadosamente. Alguns investigadores acreditam que o homem poderia ter tido um relacionamento escondido com uma mulher chamada Jéssica, que morava perto da praia onde ele foi encontrado, como já havia dito. A ligação com ela aumentou a suspeita porque ela tinha um exemplar do livro relacionado ao mistério do papel Taman Shield. Alguns acreditaram que ele poderia ser o pai secreto de uma criança ou alguém envolvido em uma situação amorosa complicada. Porém, não existem provas definitivas de que os dois tinham algum relacionamento. Quarta teoria: ele fugia de seu passado. Outra possibilidade é que o homem de Somerton fosse uma pessoa tentando desaparecer. Talvez ele tivesse abandonado sua antiga identidade, removido as etiquetas das roupas e evitado carregar documentos para não ser encontrado. Essa teoria explicaria por que ninguém conseguiu identificá-lo, mas ele poderia estar fugindo de problemas pessoais, dívidas ou até de alguma ameaça. Mas também existe uma pergunta: se ele queria desaparecer, por que deixou tantas pistas misteriosas? Quinta teoria: o código era apenas uma coincidência. Nem todos acreditam que o caso envolva espionagem ou conspirações. Alguns pesquisadores defendem que o mistério pode ter sido aumentado ao longo dos anos. A sequência de letras encontrada no livro talvez não fosse um código secreto, mas apenas uma anotação pessoal sem importância. O pedaço de papel Taman Shield também poderia ter uma explicação simples. Às vezes, pequenos detalhes podem parecer grandes mistérios quando não temos todas as informações. E a grande pergunta ainda permanece: mesmo com todas essas teorias, nenhuma consegue explicar completamente todos os detalhes. Como um homem bem vestido chegou até aquela praia? Por que ninguém sentiu a sua falta? Por que ele carregava uma mensagem escondida? E o principal, quem era o homem de Somerton? Mais de 70 anos depois, esse caso continua sendo um dos maiores enigmas criminais da história. Descoberta final. Décadas depois, novas análises de DNA trouxeram novas pistas. Pesquisadores conseguiram encontrar possíveis informações sobre a origem do homem. O caso, que ficou sem resposta por mais de 70 anos, começou a revelar alguns segredos, mas muitos detalhes ainda permanecem discutidos. Mesmo em uma época com investigadores, pistas e muita dedicação, alguns mistérios conseguem permanecer escondidos por décadas. O homem apareceu sem vida em uma praia, sem nome, sem documentos e sem nenhuma explicação clara sobre sua vida. Ao lado, havia apenas pistas, uma mensagem estranha e um livro misterioso, e detalhes que pareciam indicar que existia algo muito maior por trás daquela história. Durante muitos anos, pessoas tentaram descobrir quem ele era. Alguns acreditaram que ele era um espião, outros que era uma vítima de um crime passional, enquanto alguns defendiam que a verdade poderia ser muito simples. Mas a pergunta mais intrigante é: quem foi esse homem antes daquele dia? Ele tinha uma família esperando por ele, amigos que nunca souberam de seu destino, uma história que desapareceu junto com a sua identidade. O Homem de Somerton representa um dos maiores enigmas da história moderna, porque nos lembra que, mesmo no mundo atual, ainda existem histórias perdidas esperando para serem reveladas. O Homem Sem Nome, e a sua história permanece como um dos maiores mistérios mais fascinantes já registrados. E agora no final quero te fazer uma pergunta. Tá ligado?